Então eu vou chamar o doutor Vitorzinho, que é o desembargador Vitor Marcelo. Aliás, eu não agradeci a Alexandre Aires, que me substituiu aqui na abertura. Eu estava com um compromisso logo no início. Obrigada, Alexandre. Bom, vamos lá. Eu não vou fazer comentário algum, para poder logo dar sequência e dizer para vocês que eu sou cega. Está aqui o currículo deles. Agora que eu vou descrever, só que eu não estava sabendo. Mas vamos lá. Então, eu vou chamar agora o Fábio, que também, aliás, é uma mesa de amigos, né? O Fábio é presidente da Comissão de Direito Seguro e Resseguro da OAB-RJ, presidente da comissão, não, aqui está repetitivo, fundou o escritório Torres Advogados em 2000, professor convidado de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Você quer que eu continue? Então, tá bom. Então, também um currículo aqui extenso, então vamos encurtar aqui a história. Fabinho, fica à vontade. Senhoras e senhores, boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Desembargador Jean, muito obrigado pela oportunidade. Alexandre Aires, amigo, obrigado pelo convite. Compor uma mesa só com fera é difícil, né? Mas eu fico imaginando como é no desfile na escola de samba, uma escola de samba desfilar depois que a mangueira passa. É mais ou menos a mesma situação que eu estou aqui, depois de tantos, depois de tantas pessoas, tantas palestras, como o desembargador Carlos falou, que nos enriqueceram. Mas eu já começo dizendo que eu saio hoje daqui com muita esperança, né? Vir ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aonde, como advogado carioca, filho da PUC do Rio, né, me sinto em casa aqui, frequentador do tribunal quando ainda não tinha ar-condicionado nas salas e nas serventias, e hoje a gente está aqui discutindo e vendo essa autocrítica e essa crítica sendo aceita de braço, de peito aberto aqui nesse tribunal, me dá esperança de que o Poder Judiciário volte a ser judiciário, não legislador. Que o Poder Judiciário volte a poder ser criticado. E, desembargador Carlos, que a gente tenha homens e mulheres como juízes, sempre muito corajosos, mas jamais super-homens. Jamais super-homens. Porque quando eles se tornam super-homens, infelizmente, eles podem massacrar um ser humano achando que é formiga. E aí está errado. E esse limite precisa ser exposto. Mas não é sobre isso que a gente veio falar aqui. Hoje a gente veio falar sobre o seguro de transporte de carga, o novo marco legal. E eu vou entrar em alguns pontos que o desembargador Carlos já acabou de colocar aqui também. Primeiro, essa lei ela é extremamente protetiva. E o contrato de seguro, necessariamente, senhoras e senhores, ele precisa mais do que nunca ser um contrato equilibrado. E por que eu digo isso? O seguro ele não é só um contrato jurídico. O seguro, principalmente quando a gente fala de grandes riscos, e quando nós estamos falando de seguros de carga, nós falamos de seguro de carga que pode ser de 50 mil a seguro de carga de milhões de reais. Né? Quando nós falamos isso, nós estamos falando de uma engenharia financeira por trás desse seguro. O desembargador Carlos colocou muito bem, quando há um sinistro, não é a seguradora que paga, é aquele fundo que a seguradora constitui que paga. Os senhores têm noção de quanto existe hoje no Brasil em reservas técnicas de seguradora, fazendo a poupança interna no Brasil? Reserva técnica, leia-se, é o valor que a seguradora recebe de cada seguro que é pago, que ela precisa depositar, de acordo com as normas da SUSEP, em aplicações financeiras extremamente conservadoras para que ela tenha liquidez,
e que ela utiliza para eventuais pagamentos de sinistro. Aquilo ali é a reserva técnica. Eu vou falar o número para os senhores e senhoras estão sentados, então não se assustem. As seguradoras têm, agora, em 2026, 2,1 trilhões de reais em reservas técnicas, que fica depositado em o que se chama de poupança interna. Então, nós estamos falando de um mercado que ele é rico, que ele é pujante, mas o mercado ele é muito técnico. E eu creio que ainda hoje, mas quando eu fiz faculdade de Direito, a aula que eu tive sobre contrato de seguro, na matéria, na PUC, sobre direito dos contratos, ela durou aproximadamente 45 segundos, né? Que foi dizendo que fazia parte do contrato. Então, você não tem, nas faculdades, uma matéria que cuide de direito de seguro. O novo marco legal, como já foi dito aqui, se era para tratar de seguro, que é seguro considerado seguro consumerista, ela não precisava existir, porque já existe o Código de Defesa do Consumidor. Agora, quando você tem um seguro, por exemplo, da Petrobras, que ela negocia com a seguradora, que ela vai ao mercado internacional negociar suas taxas de resseguro, e ela discute a cláusula que ela quer colocar ou que ela não quer colocar, ela discute a forma como a cláusula vai ser colocada ou como a cláusula não vai ser colocada, isso não pode estar mais sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Está sobre o Código Civil. E agora você tem o Marco Legal de Seguro, que fala o seguinte: transportador de carga, você quer discutir algumas coisas, siga a lei de seguro, e aí ele começa a te limitar. A gente tem alguns problemas na área de vocês. Hoje, o professor Petru já colocou aqui mais cedo, ele deu uma notícia boa e várias ruins, né? Na área de seguro, também há isso, né? Hoje, há uma discussão, que eu estava até conversando com o presidente, com o Felipe e com o Alexandre Ares, para depois a gente avançar com isso no sindicato, sobre a questão dos seguros obrigatórios, como o desembargador Carlos colocou, e a questão da cláusula de DDR. Como é que isso vai ficar? Como é que não vai ficar? O que pode ser aceito como DDR, que é a cláusula de dispensa de direito de regresso, e o que não vai ser aceito, né? E mais do que isso, é uma legislação que é feita pensando aqui no Brasil e impondo isso. Está ótimo. Quem é que garante o contrato de seguro por trás do que você assina? Tem um ressegurador. O resseguro é uma engenharia muito mais complexa. O resseguro é uma engenharia internacional. Você não vai conseguir modificar a forma como os resseguradores trabalham no mundo inteiro, porque no Brasil um legislador resolveu entender que agora você não pode mais aplicar DDR, ou porque ele resolveu entender que para grande risco agora você tem que seguir o que o rapaz lá na Torre Parnasiana faz. E isso não é possível. E o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte: eu que sou ressegurador, viro e falo, cara, está muito complicado. Sabe quanto que o Brasil representa para o mercado ressegurador internacional? Menos de 2%. Então, eu vou fazer o seguinte: tchau. Vou embora. Eu vou para a Ásia. Eu vou para outro lugar. E aí você começa a perder o que tecnicamente se chama de capacidade, que é a disposição do ressegurador de garantir o risco. Quando eu começo a perder capacidade, eu tenho o quê? Menos competidores. Quando eu tenho menos competidores, o que eu tenho? Aumento de preço. Quando eu tenho aumento de preço, eu tenho aumento de seguro. Eu tenho aumento de seguro, eu tenho aumento do frete. Eu tenho aumento do frete, eu tenho aumento do preço final. Tudo isso faz o quê? Uma coisa que ninguém mais fala hoje em dia. Que ninguém fala quando pensa nas decisões judiciais, que ninguém fala quando pensa na elaboração de uma lei e que ninguém fala quando pensa no seu dia a dia. Mas tem uma frase que já foi moda no Brasil, uma frase não, um jargão que a gente não fala mais, que é o famoso custo Brasil. Essa lei, ela tenta reequilibrar as forças de segurado e de seguradora numa proporção que me parece desigual. Quem já trabalhou com seguro de grandes riscos, ainda
que sejam 120 dias, que a lei fala em 30 dias, prorrogava por mais 2 vezes, né? E aí, ou seja, eu tenho 30, aí se estiver faltando algum tipo de documento, eu peço mais 30, e se for outro tipo de documento, eu peço mais 30. Então, mas vamos considerar linearmente 120 dias. Quem já trabalhou em seguro de grandes riscos, que tem, por exemplo, uma possibilidade de um dano severo numa grande produtora, uma indústria grande, e que você tem que fazer apuração de lucros cessantes para fazer a indenização, aonde você tem que tirar o custo, o lucro cessante, ele vai indenizar exatamente o lucro perdido. E aí você tem questões tributárias, muitas vezes você tem questões tributárias, vai melhorar, como o professor falou mais cedo, mas, por enquanto, você tem questões tributárias que elas são estaduais, você tem incentivos de CMS em um lugar que não se aplica em outro. Então, você tem que fazer todo um estudo que você contrata um perito especializado. Vamos ser honestos, depois que você começa a conhecer que você tem acesso ao SAP daquela empresa, você acha que em 60 dias você vai resolver isso, tirar todas as dúvidas, entender a operação? Não vai. Não vai. Essa é uma lei que foi feita para inglês ver nesse ponto. Ou então, para a seguradora não cumprir o prazo. E aí aconteceu que a Angélica, que a gente já discutiu muito isso com ela, depois aconteceu o quê? Não cumprir e ser penalizada. E quando ela for penalizada, quem é que vai pagar? É todo mundo que contribui com aquele fundo. E quem vai pagar depois, no final? Somos nós que vamos consumir aquele produto. Porque no final, a conta vai chegar para o consumidor final. E todos nós somos consumidores finais. Então, uma decisão judicial mal aplicada que determina um pagamento errado é um prejuízo para a sociedade. Da mesma forma que uma decisão aplicada para um não pagamento de forma errada é um prejuízo para aquele segurado, que também contribuiu e deveria ser indenizado. No caso específico do seguro de transporte de carga, hoje, a preocupação que eu vejo é das empresas estarem completamente alinhadas com o que diz a nova legislação, mas também com o seu corretor e com a sua seguradora. Se você for imaginar que você vai aplicar o novo marco legal de seguro para o seguro de carga, exatamente numa leitura radical e positivista da lei, tome cuidado, porque o seu prêmio, que não é prêmio, é castigo, né? É o que você paga para a seguradora, o valor do seu seguro vai aumentar muito. Existem determinadas situações que você, empresário, vai ter que necessariamente conversar com o seu corretor especializado e chamar a seguradora. No Rio, a gente tem alguns problemas, a gente sabe. A questão da violência já foi dito aqui, da insegurança. A gente tem poucas seguradoras que aceitam o risco de transporte aqui. Os senhores que são empresários e as senhoras dessa área sabem disso, sabem a dificuldade e veem que o preço todo ano não abaixa e muitas vezes sobe. As exigências do gerenciamento de risco, o desembargador Carlos já colocou aqui muito bem, quando ele se aposentar, ele vai ser consultor de empresa de gerenciamento de risco ou de seguradora, ou de vocês, entendeu? Já tá, vai para a iniciativa privada, que ele ficou pouco tempo lá quando advogou. Né? Então, isso tudo precisa ser muito bem analisado. Por quê? A lei, toda lei que ela é extremamente protetiva, ela tende a causar desequilíbrio. A lei ela precisa ser protetiva quando você está passando por situações extremamente severas. E eu vou dar uma opinião aqui minha que depois eu posso apanhar, mas batam devagar. A nossa Constituição de 88, ela vem depois do Brasil viver um período de ditadura militar, aonde você não tinha direito a falar,
e aonde quem falasse algo que era discordado, provavelmente depois não poderia falar mais, né? E ela vem nessa toada dizendo o quê? Qualquer cidadão será considerado inocente até que tenha uma decisão judicial transitada em julgado. Vamos fazer como tem na televisão, naquele... Vamos voltar a 88. Quem viveu aquela época, 1980 e tudo mais, vai lembrar da necessidade de se colocar aquilo. Agora, com certeza, não foi o espírito do Constituinte dizer o seguinte: qualquer cidadão que sair matando as pessoas só vai ser considerado criminoso depois de decisão judicial transitada em julgado. E se não for preso em flagrante, ele não vai ser preso em flagrante, não precisa ser preso em flagrante, porque ele só pode ser preso depois de decisão judicial transitada em julgado, e ele fica 30, 40 anos, e quando ele foi preso, ele já curtiu a vida inteira, como recentemente aconteceu aí um caso público de um jornalista que matou a ex-mulher. Então, é óbvio que naquele momento aquilo era importante. Mas o direito ele não pode ser estático. Ele tem que caminhar no tempo e ele tem que perceber as mudanças sociais. E o que acontece é que hoje a aplicação desse artigo ipsiliteris, tal qual a letra fria da lei permite a sua leitura, faz o que nós também vemos hoje de 300 quilos de pasta de cocaína, de 200 quilos, e a gente vai vendo o que vai acontecendo com a nossa sociedade. Por que eu digo tudo isso? Porque essa lei do Marco Legal de Seguros, ela precisa ser analisada com este tempo que nós vivemos. Mais uma vez citando o desembargador Carlos. Há tempos atrás ele deu uma decisão, quando estava começando a carreira, que para ter um agravo de instrumento, o agravo levava 2 ou 3 meses para chegar ao tribunal. Hoje chega em 10 minutos, e em 10 minutos pode chegar uma representação no CNJ. Como é que os senhores e as senhoras contratam um seguro hoje em dia? Muitos, talvez, já contratem pela internet, pelo celular. A própria empresa de transporte, se já tem uma corretora mais integrada, faz isso tudo hoje através de sistema, né? Então, o que precisa ser olhado e o que precisa ser visto nesse momento é como aplicar essas novas regras de acordo com a gestão, não só a gestão de risco, a gestão do seu negócio com um corretor capaz e com uma seguradora que se torne parceira. As seguradoras, elas viveram anos com aquelas letras miúdas das exclusões. O Código de Defesa do Consumidor já começou a melhorar isso radicalmente, porque qualquer exclusão tinha que estar em negrito. O problema é que aqui no Brasil a gente tem outro problema, né? A seguradora faz o seguinte: eu cubro tudo, menos... Aí ela vai colocando as exclusões. Para você, na verdade, ler uma apólice de seguro, se você tiver com ela fixa, você precisa ser um polvo, porque você tem que estar com 7, 8 páginas abertas, porque numa ela exclui, na outra ela dá cobertura, na outra ela exclui de novo, mas ela exclui sobre uma determinada condição que está citada lá na página 3, só que você já está na página 47. Isso tudo também por quê? Porque sempre houve seguro padronizado, porque ela tinha que seguir o padrão da SUSEP, ela não tinha liberdade de contratar. Exemplo prático, todos aqui certamente, mesmo que não sejam advogados, mas todos já vimos algum tipo de contrato de locação. A lei de locação é única, né? Agora, peguem a locação de uma loja de shopping e peguem a locação de uma casa de veraneio em Búzios. Ou pegue uma locação do seu apartamento por 30 meses. A lei é a mesma. E cada um tem a liberdade de contratar e de colocar as cláusulas. Se você não quer, você não vai para aquele shopping. Se você não quer, você não aluga aquela casa em Búzios. Ou não aluga aquele apartamento. Ou então discute e modifica a cláusula, né? E é essa liberdade que ela precisa ocorrer. O resseguro e o seguro, ele nasce em Londres, no direito marítimo,
com a perda de carga, com a necessidade das famílias estarem protegidas e daquelas cargas também estarem protegidas. Por isso que lá é considerado, você tem o Lloyds e tudo mais, é considerado o berço do seguro e principalmente do resseguro. Essa divisão do risco, essa mitigação da possibilidade de perda, ela nasce ali e ela tem um sentido histórico para existir. É uma ilha, vivia da navegação, então ela precisava se proteger. Hoje, o transporte de carga não vive sem seguro. As operações empresariais no Brasil não vivem sem seguro. É necessário ter. Há pouco se falou da questão tributária, né? Da dificuldade que existe. Para isso, existe um seguro de D&O, que é o seguro de Directors and Officers, que é o quê? É o seguro para a alta cúpula da empresa ter uma garantia que, se tiver qualquer erro de recolhimento de tributo, se tiver uma ação trabalhista que vai contra o seu patrimônio, ela está protegida pelo seguro e ela não vai precisar pagar. Claro que as exclusões, dolo, etc. Né? Porque também o seguro é uma atividade que ela te permite cobrir os riscos desde que previamente pactuados. Não é porque eu tenho um seguro que agora tudo está coberto. E isso também é importante e é fundamental para o seguro de carga. Gerenciamento, rota, horário, tem que ser obedecido. Senão, você está descumprindo uma das cláusulas que foi pactuada. E isso, a lei não diz que não pode. Até porque, se ela dissesse que não pode, aí sim você já teria, ela seria nat morta. Tem vários artigos aí que podem ser considerados, podem ser discutidos. Então, hoje, a principal preocupação que eu vejo para o setor de carga é saber compatibilizar o emaranhado de leis, né, de agência reguladora e da lei de seguro obrigatório de responsabilidade civil, seja do dono da mercadoria, seja do transportador, a cláusula de dispensa de direito de regresso, como trabalhar, e, acima de tudo, a rigidez empresarial. Não dá para negociar. Se não pode ter DDR, não tenha DDR. Não crie subterfúgios, porque se você criar subterfúgios, e a lei diz que não pode, a ADIM não foi dada nenhuma liminar para suspender a eficácia dessa lei. Ela está em vigor. Se você não cumprir, você pode ter certeza do seguinte: a seguradora não vai ajudar você se você não estiver cumprindo a lei. Isso é ponto pacífico. Agora, não dá também para a gente imaginar que essa desigualdade, como a lei foi projetada, ela vai trazer só benefício para o segurado. Não vai. Eu vou citar 2 exemplos aqui de situações que não têm a ver com... Uma tem até a ver com transporte, para vocês entenderem a dinâmica. Mas, por exemplo, eu acho que os senhores e senhoras que são empresários do ramo de transporte de carga deveriam receber um prêmio de heróis. Aliás, empresário no Brasil tem que ser herói, porque ele sai de casa todo dia, ele deixa de 30% a 40% do que fatura, pelo menos para o governo, se expõe a risco, emprega a gente, tem uma lei trabalhista que é um código de defesa do consumidor do empregado, né? E ele se expõe a todos esses riscos e ele está ali, funcionando. Um amigo meu, há um tempo atrás, montou uma operadora de saúde. Ele, coitado, tinha uma condição boa. Quando ele saiu da empresa, a condição dele era 50% menor financeiramente do que era quando ele montou. Porque, desembargador Vitor e desembargador Carlos, você vai montar uma empresa dessa, aí a ANS começa com a exigência que você tem que fazer 120 atendimentos, e você bola todo o seu plano e todo o seu custo para 120 tipos de atendimento. Mas mês que vem ela aumenta para 150, só que você não pode aumentar o seu plano. Então,
Foi o que também Alexandre Aires citou aqui mais cedo, de a legislação tributária mudou, na quinta-feira está valendo na segunda. Se você não tiver, você vai tomar uma multa de 5, de 20, de 50, de 100. E não é só a multa, que a multa você pode até reverter depois, mas o empresário vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pagar o advogado, ele tem custo. E aí vai voltar para o custo do Brasil. E olhe como o mundo do seguro, do transporte de carga e da vida do cidadão, ele se fala todo dia. Há um tempo atrás houve um sinistro roubo de carga da Dell. Que é difícil, inclusive, é cada vez mais difícil você fazer seguro aqui, mas nem foi no Rio, foi em São Paulo. Houve um roubo de carga, roubaram não sei quantos laptops da Dell que estavam num caminhão. Foi feito o que se chama tecnicamente da regulação de sinistro. A Dell recebeu a sua indenização e a seguradora pediu para aquela empresa que fez a regulação de sinistro continuar a verificar. Foi a polícia, boletim de ocorrência. Como vem a nota fiscal, tinha número de série de todos os computadores, todos os laptops que saíram. 3 meses depois, o Fábio vai a uma grande rede e compra um computador Dell para usar. Está em casa, dentro do período de garantia, dá um problema naquele computador Dell dele. Ele vai na assistência técnica da Dell, deixa lá, quando volta para pegar, a polícia está lá. Por quê? Aquele Dell vendido numa grande rede nacional, que só não vou citar o nome, mas que está no Brasil inteiro, estava vendendo um computador roubado. Uma multinacional vendendo. Acompanhei o processo até o final. O que eles fizeram? Eles compraram um computador de um distribuidor de uma cidade do interior de Minas Gerais. Aí vem também o que foi falado na primeira palestra, da questão que era do tributário, mas que tem do compliance. Você vai me falar, mas Fábio, tem alguma coisa errada você comprar lá? Não, não tem. Mas espera aí, uma empresa no interior de Minas está me vendendo 3.000 laptops da Dell. Será que também não tem alguma coisa errada? Então, esses pontos têm que ser conectados. Porque você veja só, eu como cidadão, se chego lá para comprar, eu jamais iria imaginar que aquela rede internacional estivesse vendendo um produto fruto de um furto, de um roubo. Jamais. Seria como, na nossa época antiga, quem tem mais de 50 ou mais de 45, seria como se você chegasse na Mesbla antiga e fosse comprar lá um computador roubado. Né? Denunciei a idade. É porque, Rita, meu prédio... O escritório nosso ali na Cinelândia é perto do antigo prédio da Mesbla, eu tenho um saudosismo, entendeu? Então, agora, vejam o desconforto que foi para o cidadão do bem que chegou lá naquela loja, naquele supermercado, e comprou um computador que tinha sido objeto de roubo. Até ele explicar tudo o que aconteceu, e por uma sorte, ou por uma ajuda divina, que eu prefiro entender assim, ele tinha a nota fiscal guardada até aquela hora. E ele mostrou, não, mas aqui, eu comprei aqui. Ele mostra a nota fiscal, com o número de série, com tudo. Então, essa forma como transporte de carga, como seguro, como segurança pública fala com o cidadão, ela é muito mais próxima e muito mais, é uma teia muito mais emaranhada do que a gente pense no nosso dia a dia. Foi o que também foi dito aqui, a logística, o transporte. Se não houvesse logística e transporte, nós não estaríamos aqui. É um setor que é caro, que eu digo, é um setor 5 ou 2. É um setor que eu digo caro de ser muito precioso. Sem o setor de transporte de carga, a gente não consegue fazer quase nada. Eu não sei quantos dos senhores aqui, das senhoras,
tem necessidade de viajar a trabalho, eu, por questões profissionais, vou muito a São Paulo. E me impressiona entrar numa delicatessen em São Paulo e entrar na delicatessen no Rio de Janeiro. E não é só por uma questão de diferença de poder econômico da população de São Paulo. É uma questão de que tem determinados produtos que não chegam ao Rio de Janeiro. E por que não chegam ao Rio de Janeiro? Porque a gente tem um problema de falta de segurança, a gente tem um problema de que o seguro para cá é mais caro, e a gente tem um problema que as empresas não conseguem trazer tudo que elas gostariam de trazer para cá. Acho que tem solução? Tem sim, tenho certeza. Como eu disse no início, saio daqui hoje muito mais animado do que entrei. Vejo aqui muita luz no final do túnel. Acho que essa reflexão, desembargador Jean, de novo, assim, um parabéns com toda a veemência pelo nível de troca e de excelentes exposições que foram feitas aqui. Extremamente enriquecedor, e como desembargador Carlos, eu aprendi hoje o dia inteiro aqui. Foi muito bom. Estava até sentado do lado do Coronel Corbage aí, que a gente de vez em quando fazia alguns comentários, e assim, foi extremamente enriquecedor. Debates como esse, a gente precisa cada vez mais. Agora, talvez o que a gente precise, e aí sim, Alexandre Aires, entra o papel do sindicato, é a gente colocar isso mais em prática. Como o sindicato já tem uma atuação extremamente importante na vida civil do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é muito importante. Mas especificamente com relação ao seguro, é a gente se propor a fazer um estudo, verificar como a gente pode tentar diminuir o custo, como a gente pode tentar diminuir a parte negativa do novo marco de seguro e utilizar a parte positiva. Fábio, você é um sonhador. Eu sou. Se eu não fosse, eu ficava em casa. Eu prefiro continuar sonhando. E eu acho que espaços como esse nos permitem refletir e continuar sonhando. Sonhando com uma sociedade melhor, sonhando com um transporte de carga mais seguro, sonhando com a nossa cidade mais segura, com o nosso Estado mais seguro, com um poder judiciário cada vez mais sério, com menos ativismo. E, acima de tudo, eu sempre digo, isso daqui é muito bonito. O Rio de Janeiro é muito bonito para dar errado. Vamos juntos fazer dar certo. Obrigado.